Fala pessoal, boa tarde, Alexandre aqui, quinta-feira, 28 de outubro, né? 2h20 da tarde, falhas técnicas de todos os sabores, um pouquinho antes da gente começar. De fato, deve ter a ver com uma placa externa Firewire que eu tenho aqui, que eu não estou conseguindo fazer funcionar direito. Mas tá bom. Eu acho que é mau contato no cabo. O efeito mais ridículo possível. Bom, vamos retomar então as coisas que a gente estava fazendo, né? A gente estava estudando curvas em uma superfície e a primeira coisa que a gente tinha visto era o conceito de linha de curvatura, né? Então, se você tem M, uma superfície no R3-Ni, tá bom? Uma superfície regular, vamos pôr não degenerada, né? E aí, se você tem uma curva alfa de um certo intervalo da reta chegando em R3, mas com a imagem contida em M, eu vou dizer que essa curva é uma linha de curvatura se o seu vetor tangente for um autovetor do shape operator, né? A gente tinha umas fórmulas, a fórmula de Euler para tudo isso, e chegamos, acho que, a escrever a equação diferencial em termos de coordenadas, né, numa representação local da curva alfa através de uma parametrização que toda a linha de curvatura tem que satisfazer, né? Acho que fizemos isso, então esse cara é uma linha de curvatura de M, C e somente C, vale a seguinte equação diferencial para as coordenadas na parametrização, né? A gente vai ter que V' ao quadrado menos U'V', U' ao quadrado, e FG, os coeficientes da primeira forma fundamental da superfície, os coeficientes da segunda forma fundamental da superfície aqui nessa linha de baixo, vale zero, né? A gente chegou a demonstrar isso se a gente escreve alfa de t como sendo um x de u de t v de t, né? Lembrando, qualquer curva alfa na superfície, como eu posso me restringir a um pequeno trecho dessa curva que esteja contido na imagem de uma parametrização da superfície, e aí como a parametrização é um homeomorfismo, né? Na verdade um dífio, até a gente provou, então tem uma única representação da curva alfa na superfície em termos de coordenadas no plano, ou seja, uma curva no plano, no domínio da parametrização que é levada naquela superfície. Então, quando eu olho para essa curva no plano, que seria a representação local da curva alfa na parametrização x, eu vou dizer que a linha de curvatura na superfície tem que satisfazer essa equação diferencial e vice-versa, né? Fizemos, acho que demonstramos, pelo menos uma ideia do que era isso aqui, né? Definimos o que era uma linha assintótica, né? Então, alfa é uma curva assintótica. Se o seu vetor tangente é uma direção assintótica, o que quer dizer isso? Que o vetor tangente está no núcleo da dn, né? dn de alfa' é zero, ou, de outra maneira, a segunda forma fundamental da curva, segunda forma fundamental da superfície calculada no vetor tangente alfa' é zero. Segunda forma fundamental no ponto alfa de t calculada no vetor alfa' é zero. De maneira análoga, isso quer dizer que a curvatura normal dessa curva é zero, tá bom? Então, o resultado primeiro que a gente tem, né,
primeira proposição sobre linhas assintóticas. Depois a gente pega uma superfície e calcula quem são as linhas de curvatura e as linhas assintóticas dela de uma vez, né? Então, o primeiro resultado que a gente tem é o seguinte, eu não vou parar de escrever, tá? M sempre vai ser uma superfície regular não degenerada pra gente, para ganhar algum tempo. N vai ser uma aplicação de Gauss. Então, se... Professor? Oi? Só para confirmar, as nossas curvas são sempre parametrizadas por comprimentos de arco, né? Ah, para esse conceito não precisa, né? Você lembra que o alfa' de qualquer um dos jeitos que está definido aqui, né? Tanto para a linha de curvatura quanto para a linha assintótica. Linha de curvatura quer dizer que ele é um autovetor da DN. Então, se ele não for unitário, não tem problema, né? Só não vai ser uma curva de tipo luz, porque aí você não consegue dividir pela norma. Mas se você tem um vetor que é um autovetor de um operador linear, qualquer múltiplo dele também é um autovetor e associado ao mesmo autovalor, né? Então você não precisa, para esses conceitos, supor que a curva é unitária, tá bom? Beleza, obrigado. Esse aqui também, né? A gente definiu a curvatura normal, era o quociente da segunda forma pela primeira. Se você multiplica por um lambda pela linearidade, no numerador e denominador sai um lambda ao quadrado. Então a curvatura normal independe do comprimento do vetor, né? Então beleza, se você tem que o shape é diagonalizável em cada ponto, né? Isso implica que você vai ter vetores assintóticos no espaço tangente, né? Então existe no espaço tangente, aquele espaço tangente especial, né? Deixa eu botar uma daguinha aqui, eu estou tirando os vetores tipo luz, assintótico, C e somente C. Por que não pode ser assintótico? Porque eu vou dividir pela primeira forma fundamental embaixo, eu vou ter um zero ali, né? Então você tira fora todos os vetores de tipo luz. Então eu vou pegar vetores no espaço tangente, vão ser assintóticos. C e somente C vale a seguinte propriedade: menos 1 elevado a ni, né? Ou seja, 1 se eu estou no R3 menos 1 se eu estou no L3, vezes a curvatura gaussiana da curva da superfície no ponto é menor ou igual que zero, né? Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente vai usar as fórmulas de Euler, né? Não sei se a gente lembra, mas a gente tinha uma lista de fórmulas de Euler que determinavam a curvatura normal a partir de uma dada direção. Como é que era? Vou tentar retomar rápido essa história, né? Você tem uma base, se o shape é diagonalizável, você tem uma base ortonormal de autovetores, porque é um operador autoadjunto. Então você tem o primeiro autovetor, o segundo autovetor unitários, e aí qualquer direção aqui no plano fica definida pelo ângulo θ que ele faz, por exemplo, com o primeiro vetor. Então nesse contexto, eu poderia olhar a curvatura normal na direção desse vetor, e a gente viu que a curvatura normal de qualquer curva que tenha esse vetor como vetor tangente no TPM só depende do vetor v, na verdade. Então isso aqui eu posso, se eu pegar qualquer curva que tenha no ponto P o vetor v como vetor tangente, a curvatura normal de alfa é sempre a mesma, né? Então só depende das coisas tangentes, ainda bem. Então eu posso escrever esse cara em termos do θ, desse ângulo, e a gente viu, por exemplo, que quando a superfície está na R3, eu posso escrever isso aqui como K1. K1 é o autovalor associado ao 1 e K2 é o autovalor associado ao 2, né? A gente tem uma fórmula que a gente chama de fórmula de Euler. No caso do L3, se a tua superfície for de tipo espaço e eu pegar uma direção que não é de tipo luz, o que vai acontecer, eu vou ter os ângulos hiperbólicos e vou usar cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico.
E se a superfície for de tipo tempo, você troca, põe seno hiperbólico na frente do K1 com seno hiperbólico na frente do K2, tá bom? Então eu vou fazer a demonstração só para esse caso, a outra é semelhante, né? O que eu escrevi aqui com funções trigonométricas no círculo, você vai trocar para as funções trigonométricas na hipérbole, as funções trigonométricas hiperbólicas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que a M é do tipo espaço. Tá bom? E aí eu vou ter essa fórmula de Euler que eu acabei de escrever na outra parte da lousa ali. A gente vai ter que a curvatura normal em θ é exatamente K1 cosseno ao quadrado de θ. Tudo no ponto P, né? Mais K2 cosseno ao quadrado de θ. E aí, o que acontece? Então, se menos 1 elevado a níveis da curvatura, né? Se esse número aqui, a superfície é tipo espaço, mas aqui esse ni está ligado ao L3, L3 e R3, não ao tipo causal da superfície, né? Então, se eu tenho que isso aqui é negativo, o que pode acontecer? De duas uma, né? Esse produto aqui, por exemplo, se eu estou no R3, esse produto é negativo, isso quer dizer que esses caras trocam de sinal e pronto, né? Se ambas são não nulas, o que a gente vai ter? Se uma das curvaturas principais é zero, acabou, né? Se o K1 é zero, quer dizer que o vetor U1 já é um cara que está no núcleo do shape, portanto, o vetor U1 é uma direção assintótica no plano. Então, esse V vai ser o próprio 1. Se os dois são não nulos, pelo menos um deles, uma das curvaturas principais, vão ter que ter sinais trocados, né? Tá certo? Então, por exemplo, se isso aqui for positivo e nenhuma das duas for zero, então o que eu vou ter? Kn de θ igual a zero, eu consigo isolar o θ ali, né? Como é que vai ser isso aqui? O θ vai ficar... Tem um quadrado, né? Então vai ser mais ou menos o arco tangente da raiz quadrada de K1 sobre K2, vai ter um sinal de menos aqui, né? Menos K1 sobre K2. Tá bom? Então a gente vai ter essa situação e acabou, né? Então se a curvatura, se esse número aqui é negativo, eu vou ter esse θ bem definido, né? K1 sobre K2 vai ser um número negativo e, portanto, vou ter essa raiz quadrada. Então se eu pego esse ângulo θ, ou seja, dado esses dois autovetores associados aos autovalores K1 e K2, eu acho uma direção aqui de modo tal que a curvatura normal nessa direção é zero e, portanto, essa direção é uma direção assintótica. Tranquilo? E, reciprocamente, né? Se você tem uma direção onde a curvatura normal é zero, essa combinação linear aqui dá zero, né? Então, como é uma soma de duas quantidades, os senos e cossenos positivos, K1 e K2 vão ter que ser ter sinais contrários. E aí, portanto, menos 1 elevado à curvatura vai ser negativo. Lembra que tem um sinal aqui, né? Você tem um εm ali. Então, se eu estou no... Tá claro? Eu não sei se eu preciso enfatizar isso, né? Se eu estou no L3 e a superfície é uma superfície de tipo espaço, o tipo causal do normal é tempo e, portanto, o epsilon da superfície é menos 1, né? Então, essa curvatura aqui é o determinante multiplicado por epsilon. No caso do L3, eu vou ter um menos aqui, com o menos da definição da fórmula. Eu vou ter o produto das curvaturas principais dando negativo sempre, nos dois casos.
seja superfície tipo espaço no L3 ou superfície no R3, se esse número aqui for negativo, é automático que K1 e K2 tem que ter sinais trocados, tá bom? Então, se K1 e K2 tem sinais trocados, esse número aqui resolve. Achei, se a curvatura normal é 0, eu achei uma direção. Quando a curvatura é negativa, reciprocamente, se a curvatura é negativa em alguma direção θ, então isso obriga que K1 e K2 tenham sinais trocados, né? Então, se a Kn de θ é 0, isso implica que K1 vezes K2 é menor do que 0. Menor ou igual, né? Podia ter uma direção onde é nula. E aí o que a gente conclui é que o det do menos dn é negativo. E isso garante pra gente que, no caso da superfície, seja tipo espaço, que menos 1 elevado a ni vezes a curvatura gaussiana no ponto é menor ou igual que 0. Tá? Caso especial aqui, que é interessante, né, tem um significado geométrico bacana, se você pega uma superfície mínima no R3, tá? Aqui quer dizer que a superfície é mínima, que a curvatura média é 0 e, portanto, K1 mais K2 é 0, ou seja, K1 e K2 são iguais com sinais opostos, iguais em módulo com sinais opostos. Então, quando eu fizer essa conta aqui, o que eu vou ter, né? Se eu tenho uma superfície mínima no R3, a curvatura gaussiana é automaticamente negativa, porque K1 e K2 têm sinais opostos e, portanto, o produto vai ser negativo. Então, eu garanto a existência de direções assintóticas em superfícies mínimas, e dá para dizer exatamente quem é no caso, né? Porque se a superfície é mínima, K1 e K2 são iguais em módulo, com sinais opostos, então o que eu tenho aqui dentro é o número 1. Tá? Então, e aí eu vou ter arco tangente de 1, então θ é π sobre 4 ou menos π sobre 4. O que isso quer dizer? Que se você está com uma superfície mínima, que no R3, que obrigatoriamente tem que ter curvatura negativa, então o plano tangente é desse jeito. Se você desenha esse plano tangente aqui, e essas são as direções principais, onde estão as direções assintóticas? São obrigatoriamente as bissetrizes das direções principais. Tá? Então, se o 1 e o 2 são direções principais, autolinhas de curvatura máxima e curvatura mínima da superfície, então as direções onde a curvatura se anula são exatamente as direções médias entre elas, né? E portanto também perpendiculares. Tá bom? Essa é uma aplicação interessante. Outra coisa que a gente tem, né? Podemos escrever uma equação diferencial análoga das linhas de curvatura para linhas assintóticas. Então, proposição. Isso aqui também é imediato de demonstrar, né? Eu vou dizer que alfa, quando escrita em termos de uma parametrização local. Então, eu vou começar a escrever assim, acho que não precisa ficar escrevendo toda hora tudo no enunciado, né? Eu tenho uma parametrização para a superfície, estou supondo que essa minha curva alfa está contida na superfície e a imagem dela, alfa, tem como imagem a imagem da curva no plano, o TVT pela parametrização x. Então, esse cara aqui é uma linha assintótica. O que quer dizer que ela é uma linha assintótica? Que a curvatura normal se anula na direção tangente, né? E o que quer dizer a curvatura se anular na direção tangente? Que isso aqui vale, e quando você escreve isso por extenso, o que vai virar, né? Em termos dos coeficientes da segunda forma fundamental. Ezinho, F'inho, Gzinho. Né? Isso aqui em coordenadas era o Ezinho du quadrado mais 2F'inho du dv mais Gzinho dv quadrado. Então, isso aqui é uma linha assintótica, se somente ser o numerador da curvatura normal, esse cara aqui, é 0, ou seja, E vezes o' ao quadrado
mais 2 F', o linha, mais G, V' ao quadrado, isso aqui é 0. Tá bom? A conta é meio automática, né? Você vai calcular o dn do alfa' produto pelo alfa', expandir isso em termos das coordenadas locais. Quem que é o dn do alfa'? Quem é o alfa'? Del x del u vezes o linha mais del x del v vezes v'. Vai calcular dn desse cara, usar a linearidade, vai sair o linha, sai v' e vai fazer o produto com o vetor alfa'. Né? Será que precisa escrever isso? Me ajuda se é bom eu escrever ou se vocês conseguem fazer. Enquanto o pessoal não responde, é um bom momento para você que está assistindo o vídeo no YouTube dar um like e assinar o canal, né? Olha eu fazendo propaganda. O Henrique brincou ali, vou virar youtuber mesmo. Pode seguir? Tem coisa no chat aqui. Pode ir, né? Pode ir em frente, tá bom? Então, a ideia da demonstração, eu só vou deixar a conta que precisa ser feita e aí você tenta fazer. Se não conseguir, sabe exatamente o que fazer. Né? Ser linha assintótica é disso aqui, né? Aí calcula tudo. Aqui vão aparecer os coeficientes da segunda forma fundamental e segue o jogo, tá bom? Muito bem. Então, a gente pode brincar com coisas interessantes, né? Por exemplo, quando que uma curva coordenada, né? O que é uma curva coordenada? Deixa um dos parâmetros fixos e outro variando, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma alfa de u, que é x de u v0. Esse cara, quando que ele é uma linha de curvatura? Né? Eu vou pensar que o V é uma constante ali, então esse cara que morre, eu posso desenvolver o determinante pela primeira linha usando só esse cara, né? Então vai ficar o linha ao quadrado vezes ezinho Fão menos ezinho Fão, tá? Isso aqui é 0. Então, como eu quero uma curva de verdade, esse cara aqui é diferente de 0, né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que esse determinante aqui é 0, né? Esse subdeterminante 2 por 2 é 0, ou seja, esse cara aqui, por exemplo, nunca é 0, então você vai ter uma relação entre os coeficientes da segunda forma fundamental, né? Concretamente, F' sobre Ezinho é igual a Ezão sobre Fão ou Fão sobre Ezão, tem que isolar aqui. E você sabe que esse cara aqui, por exemplo, nunca é 0 se a superfície é regular e não degenerada, né? XU por XU é um vetor que você pode escolher que não seja de tipo luz, né? Esses dois caras aqui não podem se anular simultaneamente, né? Porque se esse cara aqui for de tipo luz, esse cara aqui é o XU por XV, e aí o XU por XV dá 0, quer dizer que o XV teria que ser paralelo ao XU, e aí você não tem uma imersão de fato. Então se a superfície é não degenerada, ou esse aqui é 0, tá? Tem uns fatos interessantes, né? Se você pegar uma superfície de tipo tempo, você consegue achar uma parametrização, pelo menos numa vizinhança de um ponto, onde os dois vetores coordenados tangentes são de tipo luz. Então, dá para achar sempre uma parametrização para uma superfície de tipo tempo, onde o Ezão e o Gzão são 0, pelo menos localmente, mas aí o F' não é 0. O F1 não é 0, tá bom? Então, esse tipo de coisa dá para fazer, né? E é linha de curvatura quando, né? Isso aqui implica que isso aqui vai ser uma linha assintótica. Eu estou deixando o V constante, né?
quer dizer o V constante. Esse termo aqui morreu, esse aqui morreu. Eu vou ter que E vezes o' ao quadrado é zero. E como eu quero uma curva, né, se o V' é zero, o U' não pode ser zero. Então o Ezinho tem que ser zero. Então você tem condições sobre os coeficientes da primeira e da segunda forma para garantir que curvas coordenadas sejam linhas de curvatura de uma superfície ou linhas assintóticas, tá? Vamos ver exemplos, eu acho que é bom, né? Então vamos fazer alguns exemplos. Vamos pegar uma superfície relativamente simples, mas não tão simples, né? No plano, o que vai acontecer? O que você espera que aconteça no plano? Quem são as linhas de curvatura do plano, né? Uma vez que a segunda forma fundamental é identicamente nula, o que vai acontecer? Todo ponto é um ponto umbilico, né? E se você tem um ponto umbilico, todas as direções são direções principais e, portanto, qualquer curva que você pegar ali vai ser uma linha de curvatura. Não tem graça. E uma linha assintótica também não vai ter graça, porque o Ezinho, o Finho e o Gzinho são todos iguais a zero, né? Então a equação é automaticamente satisfeita. Então, no plano, estudar linha de curvatura e linha assintótica é bobagem, né? Então vamos pegar a segunda superfície mais simples, né? Uma superfície com curvatura gaussiana zero também, que não seja o plano, e a gente conhece o cilindro, né? Então vamos pegar o cilindro de raio R. Como é que fica isso, né? A gente consegue parametrizar ele como sendo x de UV. R cosseno de U, R seno de U, V, tá bom? V na reta real, U e V no intervalo aberto 0,2π, eu estou omitindo uma reta aqui. E aí a gente tem os coeficientes, né? Já calculamos isso algumas vezes. O coeficiente da primeira forma, quem que vai ser? Isso aqui eu posso olhar tanto no R3 quanto no L3, né? O primeiro cara vai dar quem? Dá R ao quadrado, né? Norma do XU por XU. O F é zero. E o G aqui vai depender do ambiente, né? Se eu estou no R3, vai ser o produto do vetor 001 pelo vetor 001, que é 1. E no L3 isso é menos 1. Então vai ficar menos 1 ali, tá bom? E os coeficientes da segunda forma, o que a gente faz? A gente pega as segundas derivadas, o UV e VV, e toma o produto com o campo normal, e que o campo normal unitário é cosseno U, seno U, zero, né? Que é o campo normal unitário polêmico do exercício lá que a gente discutiu na aula passada. Então, fazendo essas contas com esse campo normal e as segundas derivadas, você vai ter que o Ezinho é menos R, o Finho é zero e o Gzinho é zero. Esse zero aqui faz muito sentido, né? Se derivar em V duas vezes, dá o vetor nulo, tá bom? Então, em vista disso, as equações que a gente tem, né, para linhas assintóticas primeiro, e para linhas de curvatura primeiro, depois para linhas assintóticas, são as seguintes, né? Então, vamos chamar assim, linhas de curvatura, né? Não vou abreviar. Linhas de curvatura. O que você espera que seja, né? São as curvas que o vetor tangente em cada ponto é o vetor tangente àquela curva que se curva mais na superfície e a curva que se curva menos em cima da superfície. Então, se você fizer um desenho, antes de fazer a conta, você se convence do que é a resposta, né? Você pega esse ponto aqui. Se eu corto por um plano horizontal, o que eu vou ter é um círculo. A gente sabe que a curvatura com o vetor normal apontando para fora, a curvatura dessa curva aqui é menos 1 sobre R, né?
E qualquer outro corte que eu fizer por um plano passando por esse vetor normal, eu vou obter alguma elipse, alguma coisa assim, né? Essa curva ela vai se curvar menos do que nessa direção. Então esse cara é um cara em que a curvatura é a maior possível, a menos de sinal, né? Ou mínima, né? Mais negativa possível. Todas as outras elas vão se curvar no sentido oposto ao do vetor normal, portanto a curvatura vai ser sempre negativa, mas menos curvada do que essa. E vai ter uma outra direção especial aqui, que a curvatura é zero, né? Que é o maior valor possível. E se eu pegar na outra direção, eu começo a repetir a situação, vou ter elipses ou outras coisas quais sejam aqui, né? Então, o que eu espero é que os autovalores, que são as curvaturas principais nesse caso, menos 1 sobre R0, então eu espero que as linhas de curvatura sejam aquelas que têm como vetor tangente esses vetores que são os autovetores do shape operator, né, do operador forma. E, portanto, eu espero que sejam círculos e retas. Na hora que você escreve a equação, você vai ver que vai dar exatamente isso, né? Vou escrever direitinho aqui. V', menos U', V', aqui V' quadrado, aqui U' quadrado. E os coeficientes da primeira forma, que eram R2, 0, menos 1 ani, menos R, 0 e 0. Aí você vê como você gosta mais de expandir esse determinante. Me dá vontade de expandir aqui pela última linha, né? Então isso aqui vai ser, esse cara é o 3,1, então par, né? Então menos R vezes esse determinante aqui, que é menos 1 ani mais 1, esse menos, U', V' igual a 0. Tudo constante aqui, então isso aqui acontece se só C U' for igual a 0 ou V' igual a 0. O que quer dizer isso? U igual a uma constante ou V igual a constante. Ou seja, são exatamente as curvas coordenadas da parametrização. Se eu ponho U igual a constante, o que eu tenho é uma reta vertical, só o V variando. Se eu ponho V igual a constante, eu vou ter um círculo numa certa altura fixada, tá? Então, quem são as linhas de curvatura? São as curvas coordenadas. Chama-se linha de curvatura. C só C, alfa é curva coordenada. E veja que isso independe, nesse caso, né? Independe do ambiente. Olhando o cilindro, tanto no R3 quanto no L3, foi, tá bom? Agora que eu vi que o Henrique escreveu que vai dar tudo zero, o que vai dar tudo zero, Henrique? Eu não sei. Né? E para as linhas assintóticas, como é que fica, né? A equação como é que fica? Ela é, o ezinho é menos R, né? Então vai ficar simplesmente menos R U' ao quadrado dando zero. O que isso quer dizer? De novo, U igual a constante. Isso implica que alfa é uma linha assintótica, C só C, alfa é uma reta vertical, né? Nesse caso aqui é exatamente U igual a constante. Cadê? Você põe U igual a constante, você vai escolher um certo ângulo ali e vai andar na direção vertical a partir daquele ângulo no plano XY, tá bom? Então, basicamente é isso. Quer dizer, o que você percebeu aqui que é interessante, né? Tem uma das curvas coordenadas, exatamente as retas verticais,
simultaneamente é uma linha de curvatura e uma linha assintótica. E ela é uma reta. Será que dá pra gente ter algum resultado desse tipo? Quer dizer, se você pega uma curva que está contida numa superfície, se ela é uma linha de curvatura e uma linha assintótica ao mesmo tempo, será que dá para provar que ela é uma reta? Um bom exercício para pôr na lista, né? Prove ou dê contra-exemplo. Tá bom? Um segundo exemplo são, onde a coisa é bacana de ver também, são as superfícies de rotação, né, de revolução. Então o que a gente faz? Eu vou pegar uma curva no plano XZ. Aqui eu vou pegar ela já unitária para as contas ficarem mais fáceis, né? Então eu vou pegar uma curva admissível no R3 e eu vou escrever ela em termos das funções coordenadas desse jeito. Tá? É uma curva unitária e, portanto, eu sei que f' ao quadrado mais g' ao quadrado ou menos g' ao quadrado, dependendo do ambiente, é 1. Unitária. Bom, é birregular, tudo que precisa, né? E vou precisar que ela seja injetora e não toque nunca. Vou pedir que ela não toque o eixo Z, né? Ou seja, eu vou pedir que f de u seja sempre maior que zero para garantir que essa curva, na hora que eu rotacionar em torno do eixo Z, eu vou obter uma superfície regular, né? Tá bom? Então, na hora que a gente escreve a parametrização da superfície, como é que ela fica? É x de uv fu cosseno v, fu seno v, g de u. Tá bom? E aí você consegue calcular todos os coeficientes da primeira e da segunda forma. Eduardo, mudou o foco para você aqui? Você ia falar alguma coisa? Não, né? Não sei. É só falar, tá? Não precisa muita coisa. O E, que é o produto do XU por XU, vai ter um F' com cosseno quadrado mais seno quadrado aqui, então vai dar um F' quadrado, e aqui vai dar mais ou menos G' ao quadrado, dependendo do tipo. Eu estou pedindo exatamente que isso seja 1 ou menos 1, porque eu estou pegando a curva unitária. Então, esse cara é 1 ou menos 1, ou seja, é o tipo causal da curva alfa. Tá? O F deriva em U, deriva em V, então o produto escalar vai dar zero. Convence em 2 segundos, né? Derivado em V aqui é zero. Quando eu derivar em V, eu vou ter menos seno, cosseno, um mata o outro. Derivando em V duas vezes, isso vai sobrar f ao quadrado. E os coeficientes da segunda forma deriva duas vezes, de todos os jeitos que puder. Então, um produto com os n's, o ezinho é menos f duas linhas g' mais f' g duas linhas. Tem um pouco a ver com a regra do quociente aqui, né? O F', eita, o F' ficou ruim, né? Mas não é o mesmo F aqui, é o coeficiente da segunda forma fundamental. Aí a gente pode escrever H11, para não ter confusão, né? H12, esse vai ser zero. E o H22 vai dar F vezes G', né? Ezinho, F'inho, Gzinho, tá bom? E, bom, o que vai acontecer? Como é que fica as linhas de curvatura, né? A equação das linhas de curvatura, vamos substituir ali, a gente vai ter o linha quadrado, V' quadrado aqui, menos o linha V', o linha quadrado, epsilon alfa 0f quadrado,
Aí esse cara que está aqui, né? Vou escrever assim, H11, economizar. E aqui FG'. Tá, então isso aqui C0, o jeito prático e preguiçoso é desenvolver pela coluna do meio, né? Então vai ficar U', V', vezes um carroção, que é esse determinante aqui, né? Epsilon alfa FG' menos H11 vezes F ao quadrado, onde H11 é esse cara aqui. Tá bom? Que se você quiser, aqui fica bom, né? Dá pra você pode escrever isso aqui como sendo menos G sobre F', derivado aqui, né? Aí dá pra misturar com algumas coisas aqui, mas tanto faz. Essa coisa, então eu vou querer que isso aqui dê zero, né? Aí o que acontece? Se você tem... Como é que eu vou resolver essa equação, né? Eu podia analisar. Tem um produto de três coisas dando zero, cada um dos fatores é zero, mas como é que você conclui coisas bacanas aqui, né? Se você tem um ponto que não é umbílico, o que isso quer dizer? Que os autovalores do shape operator, se for diagonalizável, são distintos, tá? E aí o que você conclui? Se você tem dois autovalores distintos, você vai ter no máximo duas direções principais e, portanto, no máximo, em cada ponto, passam no máximo duas linhas de curvatura. E aqui, olhando para essa equação, eu tenho automaticamente duas, né? Que é exatamente U' igual a zero e V' igual a zero. Então, de novo, só se o P não é umbílico, somente as curvas coordenadas são linhas de curvatura. E se o P for um ponto umbílico, qual que é a brilhante conclusão? Esse umbílico quer dizer que esses dois caras, que a segunda forma é um múltiplo da primeira, né? Que a curvatura normal é constante, várias coisas você pode dizer. Isso vai estar muito ligado com dizer que a primeira e a segunda forma sendo múltiplas entre si, isso garante que essa linha e essa linha, que são os coeficientes da primeira e da segunda forma, vão formar vetores no R3, se você quiser pensar, que são linearmente dependentes, ou seja, todos os subdeterminantes vão ser nulos e, portanto, ali não vai ter muita graça, né? Tudo bem? Então, quando você tem uma superfície de revolução e um ponto da superfície que não é umbílico, então somente as curvas coordenadas vão ser as linhas de curvatura. Para as linhas assintóticas, como é que fica, né? A equação é um pouquinho mais chata. Para as linhas assintóticas, você vai ter eu vou querer a equação só com os coeficientes da segunda forma. Cadê? Eles estão aqui. Então eu vou precisar aqui menos F duas linhas, né? Tudo isso aqui. Menos F duas linhas, G' mais F' G duas linhas vezes U' ao quadrado mais 2 F' G duas linhas U', V' mais F G' vezes V' ao quadrado, isso aqui é zero, tá? Então o que vai acontecer nesse caso concreto? É difícil olhar, né? Mas se você pega um caso específico, por exemplo, pega o catenoide. Deixa eu fazer aqui nesse cantinho para não sujar muito, começar uma lousa nova com isso, né? Então puxa esse cara para cá e olha para o catenoide
no R3, né? Eu posso parametrizar ele como uma superfície de revolução de quem? Da curva catenária, né? Você pega... Eu vou desenhar aqui no plano YZ, só por conforto psicológico, né? Você tem o gráfico do cosseno hiperbólico, o Y como gráfico do cosseno hiperbólico, vai ter a mesma coisa aqui no eixo X. Então eu vou tirar o X como cosseno hiperbólico do Z. Essa vai ser minha curva, né? Então a alfa vai ser cosseno hiperbólico de U, 0,1. Então eu consigo parametrizar o catenoide como sendo cosseno hiperbólico cosh U, cosseno V, cosseno hiperbólico de U, seno V e U, tá bom? Na aula passada a gente obteve uma parametrização em que aqui eram gráficos e aqui apareciam os logs, né? Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida na equação que você botou das linhas assintóticas. Você não tinha deduzido que o H12 era 0? Oh, verdade. O que é esse F? Desculpa, Eduardo, simplesmente eu vesguei aqui, eu olhei o cara errado. Isso aqui é 0. Não tem esse termo do meio. Tá bom? Ainda bem que aqui fica muito fácil de arrumar isso. Obrigado. Olhei o cara perto aqui, né? O H12 é 0. Esse cara é o cara que está aqui, então tá certo. Eu só escrevi ele errado 2 vezes. Então a equação é essa. Também é uma equação em geral que é chatinha, né? Eu quero descobrir quais são as funções U de t e V de t que verificam essa equação em geral. Chato. Mas nesse caso concreto, o que vai acontecer? A gente sabe que o F é cosseno hiperbólico de U e G é U, né? Então, F duas linhas é a própria F, G' é 1 e G duas linhas é 0. Então, essa equação ela vai se escrever de novo assim, né? Eu vou ter uma coisa do tipo menos cosseno hiperbólico de U vezes 1 mais esse aqui morreu, e na segunda parcela eu vou ter o quê? Cosseno hiperbólico. É isso? É, né? G' é isso, cosseno hiperbólico de U. Ah, não, peraí, opa. Dei besteira aqui. Não dá pra pôr em evidência, né? Quer dizer, o que dá pra pôr em evidência é o cosseno hiperbólico de U. Você pode escrever isso aqui assim, né? Cosseno hiperbólico de U vezes a V' ao quadrado menos U' ao quadrado. Isso aqui dando 0. Bom, isso aqui é maior que 1. Né? Então, qual que é a brilhante conclusão? Que V' ao quadrado é igual a U' ao quadrado. A gente sabe resolver isso, né? O que dá isso aqui? O e V vão ser retas concorrentes, né? As derivadas iguais. Tudo bem? E tem surpresa nisso? Dizer que o linha e V' são iguais? Não, né? Por que não tem surpresa? Porque o catenoide é uma superfície mínima e no caso do R3 a gente mostrou que as linhas assintóticas são exatamente as direções médias entre os autovalores. Tá bom? Então, fica tranquilo de fazer isso. A gente viu que as curvas assintóticas, as curvas coordenadas são as linhas de curvatura, então os círculos e as catenárias são as linhas de curvatura e, portanto, as linhas assintóticas vão ser as direções intermediárias em relação a elas, porque os autovetores são o XU e o XV dessa parametrização específica. Então, as direções assintóticas vão ser as direções intermediárias, as bissetrizes das duas. Então, fiz a conta, mas não precisava ter feito, né? Então, dado qualquer ponto, eu sei exatamente a direção em que a curva se curva mais e menos. Aqui levando em conta o sinal, né?
Se você botar o vetor normal para fora, essa curva vai ter curvatura positiva, essa aqui vai ter curvatura negativa em relação a esse normal. E na direção tangente média em relação a essas duas, eu vou ter que a curvatura da curva que passa, que está contida no plano gerado por esse vetor médio e o vetor normal, é uma curva com curvatura zero naquele plano, nesse ponto, tá bom? Então dá para fazer bastante conta, né? Tem milhões de exemplos para fazer. Você pode pegar, por exemplo, estudar o helicoide, é uma coisa legal, né? Você faz as contas para o helicoide, tenta, isso é um bom exercício, tá? Parametriza o helicoide com aquela usual, né? Pega a hélice e bota as retas horizontais e escreve as equações das linhas de curvatura e das linhas assintóticas. Você vai ver uma coisa bem engraçada acontecendo no R3, que é o seguinte: o que resolve a equação de linha de curvatura aqui vai resolver a equação de linha assintótica na outra e vice-versa. Não sei se você lembra que a gente viu uma deformação contínua isométrica do catenoide no helicoide, né? E aí o que você percebe é que aquela transformação, ela mapeia linhas de curvatura de uma em linhas assintóticas da outra e vice-versa. Então você consegue estudar uma família, a deformação dessas curvas em famílias é um parâmetro. Como é que você faz para ver isso, né? Quem eram as linhas de curvatura do catenoide? São as curvas coordenadas, né? As hipérboles e as circunferências. O que a gente viu que acontecia? As hipérboles eram levadas em retas e as circunferências levadas nas hélices. E aí você vai ver exatamente que as retas e as hélices vão ser as linhas assintóticas do catenoide. Aqui as linhas de curvatura são essas coisas complicadas, mas quem são as linhas assintóticas do helicoide? Você faz a conta e vai descobrir que elas vão ser mapeadas exatamente nas linhas de curvatura. Pega as linhas de curvatura do helicoide e vai ver que elas vão ser mapeadas nessas linhas assintóticas aqui do helicoide, tá bom? Então, vamos tentar ilustrar um pouco, dar uma interpretação física, meio geométrica, para esses objetos e introduzir um conceito novo que é talvez a coisa mais importante que a gente tem para falar aqui. Então, para a gente tentar entender um pouco geometricamente, né, o que significa essas coisas, eu posso chamar assim, entendendo. O que a gente vai fazer? Se você tem uma superfície, como sempre, né, regular e não degenerada, você vai ter que o plano tangente a essa superfície em cada ponto é um plano não degenerado. E, portanto, ele vai ter um complemento ortogonal bem definido, de dimensão 1, e aí eu consigo escrever o meu R3 exatamente como sendo o quê? Eu consigo decompor, em cada ponto da minha superfície eu decomponho o espaço inteiro como plano tangente naquele ponto, mais o complemento ortogonal, né? É uma soma que é uma soma direta, porque o TPM é não degenerado. E aí como é que eu vou ler essas curvas? O que acontece? Se você tem uma alfa de I em M, vamos dizer assim, e tal que alfa de 0 é P, ou seja, se a curva no instante t igual a 0, por t igual a 0, passando pelo ponto P, o que vai acontecer? A gente sabe que o alfa' de P ele pertence ao TPM, né? O vetor tangente a uma curva é tangente à superfície que contém aquela curva. Não tem nada de novo. Mas, quando você calcula o alfa duas linhas, ele não necessariamente pertence ao TPM, né? Eu derivo, mesmo que a curva seja unitária, eu vou obter um alfa duas linhas que é ortogonal ao TPM. Esse cara pode cair no TPM ou não. Então, o que a gente faz? Eu uso essa decomposição em soma direta
desse vetor aqui, que em princípio está no R3ni, né? Ou seja, esse cara vai se escrever como uma componente aqui e 0 nessa. Esse aqui eu não sei. Eu vou escrever ele como sendo aqui 0, não é nada de P. Esse cara vai ser alguma coisa que eu vou chamar de alfa duas linhas de 0 tangente. Vou botar um Tzinho assim, tangente, mais um alfa duas linhas de 0 normal, tá? Esse cara tá no TPM, e esse cara tá no TPM perto. Então, o que quer dizer, por exemplo, a alfa duas linhas ser uma linha assintótica? Se ela é uma linha assintótica, é porque a componente dela, o dn dela é 0, né? A componente dela no plano normal é 0. Então, isso quer dizer o quê? Desculpa, é isso. A componente normal dela vai ser 0, e aí eu vou ter que o alfa duas linhas vai ser exatamente igual à componente tangente, né? Então, se alfa é assintótica, a gente sabe que a segunda forma no ponto P, né, alfa de 0, do alfa' é 0. Ou seja, esse cara aqui é 0, então o que a gente tem é que o alfa duas linhas de 0 é exatamente a componente tangente da sua aceleração. Ou seja, intuitivamente, uma curva que é uma linha assintótica é aquela curva onde o indivíduo que anda na superfície ao longo dessa trajetória, ele sente concretamente toda a aceleração que a curva tem. Dá para entender isso? Se a componente na direção normal é nula, quando ela é assintótica, é porque toda a aceleração da curva está na componente tangente à superfície, e, portanto, o cara sente essa curva como uma curva com aceleração. De fato, eu sinto a curvatura dessa curva, mesmo que eu esteja restrito somente à minha superfície, porque o alfa duas linhas está no plano tangente. Se ele está no plano tangente e não tem nenhuma componente fora, vamos dizer, a curvatura toda está ali naquela direção para mim, né? A curvatura normal é 0, então vamos dizer, um certo tipo de curvatura tangente é máxima. Depois a gente vai escrever um tipo de um teorema de Pitágoras para essas curvaturas. Então, é uma curva com aceleração total sentida por um indivíduo que está ali. E do outro lado, se eu tiver que esse cara aqui é 0, né? E essa é um outro tipo de curva que a gente vai estudar que é bem importante. Se eu tiver que a componente tangencial é 0, o que isso quer dizer? Quer dizer que o alfa, a derivada da curva, como curva no R3, está toda perpendicular à superfície. Qual que é a intuição disso? Que a componente tangencial à superfície da aceleração não existe. Ou seja, quem está andando em cima da superfície ao longo de uma curva como essas, não sente nenhuma aceleração. É como se a segunda derivada da curva para ele fosse 0. E a gente aqui no R3, o que é uma curva com segunda derivada 0? Quer dizer que a primeira derivada é uma constante e, portanto, quando eu integrar de novo, eu vou ter que a minha curva é uma reta. Então, para gente que anda no R3, uma curva com alfa duas linhas igual a 0 em todos os pontos, quer dizer o quê? Que eu estou andando numa reta, que a gente sabe ser a curva que minimiza a distância entre dois pontos. Se eu estou num ambiente que se curva e a segunda derivada é 0,
ou a componente da segunda derivada nas direções tangenciais se anula, é porque aquele indivíduo está andando ao longo de uma curva que para ele não tem aceleração, ou seja, ele está andando no que seria o análogo em cima da superfície a uma reta. Essas curvas, você consegue mostrar que localmente elas são exatamente pontos críticos de funcionais como, por exemplo, o funcional energia que a gente viu lá atrás. E essas curvas é o que a gente vai chamar de geodésicas de uma superfície e vamos estudar agora. E para estudar isso direitinho, a gente vai batizar essa componente tangencial da segunda derivada da curva de derivada covariante, né? Então eu vou definir isso em geral aqui desse lado, mas a gente vai escrever esse alfa duas linhas de zero tangencial como sendo um d alfa dt, esse d grande aqui. Isso podia ser em qualquer ponto, né? Mas eu estou fazendo só no ponto parado. Então isso aqui é a derivada covariante de alfa'. Tá bom? Então, dizer que esse cara é zero é dizer que um cidadão que anda em cima da superfície não sente aceleração. Ele está andando ao longo de uma reta. Então vamos definir isso direitinho para campos de vetores em geral ao longo de uma superfície, tá? E tentar estudar essas propriedades agora. Então, essas curvas são as que a gente vai chamar de geodésicas, tá bom? Dá para entender um pouco fisicamente o que significa uma curva ser uma curva assintótica, uma curva ser uma geodésica, apesar de não ter definido ainda? Elas são, de certo modo, antagônicas, né? A geodésica é uma curva que não tem aceleração nenhuma e a linha assintótica é aquela que vai ter aceleração total, né? Tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente consegue escrever uma coisa desse tipo, né? Eu fiz isso num ponto, mas você pode fazer isso em qualquer ponto da curva. O alfa' de t, ele vai ser o d alfa de t dt mais, estou chamando esse cara aqui, né? E esse alfa duas linhas perp é o que? É a componente normal do vetor alfa duas linhas. Componente normal do vetor alfa duas linhas, né? O que é isso? A gente sabe que isso é alfa' menos dn alfa de t, alfa' de t. Né? Deriva alfa por n é zero, quando você deriva tem isso. E é por isso que a gente botou um menos na frente do shape operator, né? Porque aí isso aqui é exatamente a definição da segunda forma no vetor alfa' de t. A gente tem uma equação bonita aqui, né? É aquela que aparece na imagem da sala de espera, né? Da aula. Então essa aqui é uma equação que toda curva que está contida numa superfície tem que satisfazer. Vou até botar um quadrado em volta dela aqui porque merece, né? Então eu tenho uma relação entre a segunda derivada da curva no ambiente, no R3, com a sua derivada covariante e a segunda forma fundamental ao longo do vetor tangente. Isso aqui é uma coisa que se generaliza muito fortemente para curvas, subvariedades em variedades de dimensão arbitrária, né? Vou tentar ver se eu falo um pouquinho disso lá no panorama. Vou até ver se eu peço pro Vitor, que está organizando, deixar, se vocês quiserem, todo mundo ter o link daquela sessão, porque vai ser uma coisa que pode ser interessante, né? Tá bom? Então, para começar a falar de geodésicas, eu vou definir o que é um campo de vetores ao longo de uma curva, né? Então, o que é um campo de vetores, né? Eu vou pegar, suponha que você tem alfa, uma curva chegando em M, superfície regular e não degenerada, como sempre, alfa é uma curva regular,
Se eu não souber derivar aqui, não dá para fazer nada, né? Eu vou dizer que V de I em R3-ni é um campo de vetores ao longo de alfa. Bom, se for uma aplicação diferenciável, né, para cada ponto eu estou pendurando um vetor, mas o que eu quero é que o vetor em cada instante de tempo t seja um cara tangente à superfície em cada ponto. Ou seja, se você tem uma superfície, tem uma curva contida na superfície. O que é um campo de vetores ao longo de alfa, né? Eu vou pegar em cada ponto, eu vou ter o plano tangente, eu estou pegando um vetorzinho. Esse cara aqui é o V de t. Um elemento do espaço tangente à superfície no ponto alfa de t. Então, é uma aplicação que para cada ponto da curva escolhe um vetor tangente à superfície naquele ponto. Essa escolha tem que ser uma escolha suave, diferenciável. O que isso quer dizer? Que como função de t, as coordenadas de v de t são funções deriváveis, e eu vou pedir que cada uma dessas três coordenadas juntas produzam um vetor tangente à superfície no ponto alfa de t. Exemplos de campos ao longo de vetores, campos de vetores ao longo de uma curva alfa. V igual a alfa' é um campo de vetores, né? Exemplo. Esse é um. O alfa duas linhas eu já não garanto que é um campo de vetores, porque quando eu derivar uma segunda vez ele pode já não ser mais tangente, tá bom? Então a gente tem isso, e a gente define o que é derivada covariante, né? E a derivada covariante de V, um campo de vetores tangente, a gente escreve, se encontra na literatura isso, eu vou dizer que o conjunto de todos os campos de vetores, a gente escreve como um x cortado de n, tá bom? Não é uma notação que se encontra por aí. X de m é o conjunto de todos os campos de vetores, ou seja, eu pego em cada ponto da superfície, eu olho para uma curva e olho para o campo de vetores ao longo dessa curva. Isso aqui é o conjunto de todos em todas as curvas que passa pelo ponto P, né? Ele é mais ou menos, ou canonicamente isomorfo ao TPM, né? Ao longo de todas as curvas. Então, acho que eu não vou introduzir essa notação porque a gente não vai falar de conexões em geral, né? Eu acho. Então, vamos lá. Derivada covariante de V ao longo de alfa, o que vai ser? É um objeto que a gente denota dessa maneira, lesão VT, que é simplesmente a projeção. V é um campo de vetores ao longo de alfa, eu vou pegar o vetor V, eu derivo ele como uma função de R em R3, derivo componente a componente e projeto esse cara no espaço tangente em cada ponto, né? Então eu posso ter um campo de vetores ao longo de alfa. Aqui eu estou pedindo que o V seja tangente, né? Eu poderia pegar um campo de vetores. Deixa eu ver, isso aqui não está bom, né?
Não tá bom isso aqui. Tem uma coisa que não tá legal no livro, inclusive, né? Bom saber que a gente vai arrumando. Esse V ele não precisaria em princípio ser tangente. O que eu quero pensar, eu pego para cada um mapa, que para cada ponto T, eu associo um V de T e enxergo ele pendurado aqui. Podia ser assim, ó. Acho que para quem fez o cálculo integral já vai entender o que é isso, né? Tá bom? Eu pego o espaço tangente ao R3 ni no ponto alfa de t e associo um campo de vetores ali. Tudo bem? É claro isso para todo mundo? Se você pegar campos tangentes, não tem muita graça. Aí essa equação aqui não faz sentido, né? Esse cara aqui vai ser... na verdade não. Pô, vamos pegar só tangente mesmo. Aí eu falo para a segunda derivada depois, tá bom? Então eu pego um vetor que em cada ponto é um vetor tangente. Quando eu derivo ele, o V' já não precisa ser mais tangente. O V' pode pular do plano tangente e eu olho para a projeção dele, abaixo ele para o plano. Tá claro isso? Tinha exagerado aqui. Tá bom? Então cada ponto eu pego um vetor tangente, derivo, esse vetor pode deixar de ser tangente, mas a derivada covariante dele é a projeção desse vetor que eventualmente saiu do espaço tangente, eu reprojeto ele no espaço, tá bom? E a gente vai dizer que um campo V é paralelo se a derivada covariante dele é zero. Escrevo as coisas no meio. Por que tem esse nome? Depois a gente vai ver, mas isso equivale a fazer o que a gente faz no vetores de geometria, né? Vetor de geometria, quando você pega um vetor, o vetor é uma classe de equivalência de segmentos orientados com a mesma direção, com aquela coisa toda. Eu posso pegar o vetor e escolher um representante com ponto inicial no ponto que eu quiser. Se eu não estou no R2 ou no R3, ou em qualquer espaço vetorial, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso colocar o vetor... Quer dizer, o que é o conceito de vetores paralelos quando eu estou numa superfície e passei de um ponto para o outro onde o plano tangente já não é mais o mesmo? Então, depois eu vou fazer isso com vocês, mas a ideia é que dizer que um campo é paralelo é dizer que a derivada covariante dele é zero, ou seja, que para todos os efeitos ele é como se fosse um campo constante quando eu mudo de um ponto para outro da superfície. Ou seja, se você pega dois campos paralelos num ponto e olha para a imagem desses dois campos paralelos, desses mesmos campos em outro ponto, o ângulo entre os vetores é o mesmo. Então eu pego dois vetores perpendiculares num ponto da superfície. Pego um campo, suponho que esses caras são o valor de um campo paralelo, né? Então tenho dois campos V e W paralelos. Num ponto, os valores são dois vetores que fazem o ângulo que você quiser, aí um ângulo θ. Quando eu olho a imagem deles em qualquer outro ponto, a imagem desse campo em qualquer outro ponto, o ângulo naquele novo espaço tangente vai ser o mesmo. É daí que vem o nome paralelo. Ele preserva o conceito de paralelismo ao longo dos diferentes espaços tangentes que a superfície tem. Porque a métrica vai mudando, né? O E, F, G vão mudando em cada ponto, então de alguma maneira eu tenho que preservar esse conceito de paralelismo. Tá bom? Então vamos ver alguns exemplos e tentar definir o que é uma geodésica. Tá? O exemplo mais chinfrim que a gente tem, né, de superfície é o plano, né? E o que acontece no plano? Se você pega campos que são tangentes ao plano, a segunda forma fundamental do plano é sempre nula, né? Então o que vai acontecer? A derivada, se você tem uma curva que está contida no plano,
o vetor alfa' vai ser um vetor tangente a esse plano, portanto contido nesse plano em todos os pontos. E aí o alfa duas linhas, o que vai acontecer? Como a segunda forma é zero, a segunda forma fundamental do plano é zero, a derivada covariante de um campo vai ser ele próprio, né? Porque eu vou derivar o cara num plano, não importa tangente a que curva ele seja, todas as derivadas dele vão continuar naquele plano. E aí, portanto, a derivada covariante vai ser a projeção desse cara no próprio plano, ou seja, ele mesmo. Então, não tem muita graça, né? Vamos tentar ver em alguma superfície que se curva, né? Vamos tentar ver como é que ficam as derivadas covariantes, por exemplo, numa esfera no R3 ou os análogos das esferas no L3, né? Então vamos pegar exemplos. Vamos pegar M como sendo as esferas, tudo unitária, tá? Para facilitar a nossa vida. A esfera euclidiana, o espaço de De Sitter ou o espaço hiperbólico, esses dois últimos no L3, né? Esse aqui tipo tempo e esse aqui tipo espaço. Então, se você pega qualquer curva alfa em um certo intervalo chegando em M, tá, pega uma curva regular e pega V um campo ao longo de alfa. Ou seja, em cada instante de tempo, o V é um vetor no T, alfa de T da superfície. Se você tem... Quem que é a aplicação normal de Gauss aqui, né? Estou com esferas, então... Quem que é a aplicação normal de Gauss num ponto P qualquer da superfície? Sendo essas esferas, tanto euclidiana quanto as esferas no L3, o vetor normal superfície em cada ponto é o próprio vetor posição. Já peguei tudo unitário para não ter que dividir por raio nenhum aqui. O que vai acontecer? Então, quem que é a derivada covariante do campo na direção tangente, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, vou derivar, como derivo no R3, e pela definição, o que é isso? Isso é a projeção, né? Projeção no TPM é fazer o quê? É pegar esse vetor e tirar a componente na direção normal. Quem que é a componente na direção normal? Em cada ponto alfa de t, o vetor normal é o próprio alfa de t. Então eu vou derivar e vou subtrair a componente normal da superfície. Usando aqui na cara dura a expansão ortonormal, né? Posso fazer, porque essas superfícies são superfícies regulares e não degeneradas. Então eu tenho essa decomposição em todo ponto. Então isso aqui vou tirar a componente normal do velhinho, vezes alfa, e aqui eu precisaria dividir pela norma, né, do alfa, tá certo? Essa norma do alfa, como ele é o vetor posição, esse aqui é um vetor unitário do ambiente, e aí dependendo do tipo causal, isso aqui é exatamente o epsilon da superfície, né, o tipo causal da superfície, que está no denominador, mas eu posso colocar no numerador. Tá? Ou seja, isso é menos o tipo causal da superfície, porque esse aqui é o vetor normal, velhinha alfa, e usando o truque canônico da geometria, a gente pode passar esse cara para o lado de lá, né? Se eu passar a derivada para o outro lado, eu ganho um sinal de menos, porque o velhinho é tangente, o alfa é um vetor normal, então o produto V por alfa é zero, então vai dar mais V por alfa' na direção do vetor alfa. Nesse caso, você está assumindo que a curva alfa é unitária, né? Para você substituir o produto interno de alfa com alfa pelo indicador, certo? Não. Não? Não. O que é o alfa de t? O alfa de t é o vetor posição, né?
E o vetor posição nessas três superfícies, ele é o próprio vetor normal, certo. tá bom? Não é o alfa linha, é o alfa. Ok, obrigado. Tá bom? Então, o vetor posição é o vetor normal unitário, e aí ele é o tipo causal, é o que determina o tipo causal do vetor normal. O indicador da superfície, né? Então a gente tem uma relação desse tipo aqui, né? E aí podemos escrever em particular, se você tem que a tua curva alfa é uma curva com velocidade unitária, o que a gente tem, né? Se eu pego o V como sendo alfa linha, e agora sim, alfa linha unitária, eu vou ter que a derivada covariante do vetor tangente a alfa em cada instante de tempo é o quê? Exatamente alfa duas linhas mais aqui vai ficar alfa linha por alfa linha, é o tipo causal da curva, né? Então vai dar o indicador da superfície, o indicador da curva vezes alfa. Ou seja, a derivada covariante. Essa aqui é uma fórmula que é super útil quando você vai estudar, por exemplo, superfícies ou curvas que estão dentro de uma esfera S3. Então, eu tenho lá o meu ambiente é o S3, é um espaço curvo, não é o R3, não é mais um espaço vetorial. Então eu estou com S3, eu estou dentro do R4, eu sei que o vetor posição da esfera é um dos vetores normais. Então, se eu tenho uma superfície de dimensão 2 dentro de uma esfera tridimensional, eu posso olhar essa M dentro do R4, e aí eu já tenho grátis uma das direções normais, né? A M é bidimensional dentro do R4, o espaço normal vai ter dimensão 2. Eu já tenho canonicamente um dos vetores normais da M, que é o próprio vetor posição, pelo fato dela estar na esfera. E aí eu tenho os dois tangentes, tenho um normal, o outro normal se escreve como produto vetorial desses três caras, e aí em cada ponto eu consegui achar um referencial para o espaço tangente e para o espaço normal bem definido, e aí você consegue fazer tudo de geometria. Quer dizer, consegue fazer tudo não, você consegue escrever todas as equações para estudar superfícies de dimensão 2 dentro de uma esfera tridimensional, por exemplo. Mesma coisa se você quiser fazer isso dentro do espaço hiperbólico tridimensional, eu posso olhar o H3 dentro do L4, se você quiser, né? Esse aqui a gente olha o H2 dentro do L3, você olha o H3, espaço hiperbólico tridimensional dentro do L4, e olha para superfícies dentro do espaço tridimensional hiperbólico. Você vai fazer toda uma geometria bem parecida com o que a gente está fazendo aqui. Tá? E aí essas equações aqui entram em cheio, né? Tá bom? E aí, essa coisa aqui, do mesmo jeito que a gente escreveu essa equação aqui para curvas, se eu pego qualquer campo V tangente, essa expressão eu consigo repetir, né? Então, se V é um campo qualquer, né? Então, se você tem que V é um campo ao longo de M, ao longo de alfa, né, contido em M, eu consigo escrever a derivada desse cara é o que? É a derivada covariante do campo, tá certo? D maiúsculo aqui. Cadê a borrachinha? Derivada covariante mais a componente normal. E quem que é a componente normal? É a segunda forma fundamental. Em que ponto? No ponto alfa de t. Só que eu não vou mais calcular no alfa linha, né? Lembra? A gente tem esse cara aqui. Isso aqui é a segunda forma, calculada no par alfa linha. Aqui é a componente normal, né? Como é que é a componente normal do campo na direção do alfa? Isso aqui vai ter duas entradas aqui, né? É o vetor tangente alfa linha e o V. Tá bom?
que é isso? É menos a DN calculada em um, produto interno com outro. E aí você pode passar o sinal de menos de um lado para o outro, porque a normal e a curva alfa são ortogonais, né? Tá bom? Então vamos, com isso a gente já está pronto para definir o que é uma geodésica. Bem naquele espírito que eu falei de ser uma curva que não sente acelerações, né? Como é que funciona isso? Então, coisa de sempre, uma superfície regular não degenerada. Eu vou dizer que alfa uma curva que chega na superfície M é uma geodésica. Se a derivada covariante do seu vetor tangente é nula em todos os pontos. Tá bom? O que isso quer dizer? Que quer dizer que a derivada covariante é nula em todos os pontos, que a segunda derivada é um múltiplo ela é a própria segunda forma fundamental e, portanto, ela vive no espaço normal, ou seja, uma curva vai ser uma geodésica se o alfa duas linhas for sempre perpendicular à superfície. Então, isso é equivalente a dizer que o alfa duas linhas de t pertence ao t alfa de tn perp para todo t. Você percebe que tem m não, né? Tem i. Você percebe que toda essa construção vai por terra na hora que você tem uma superfície degenerada, porque você não consegue fazer essa decomposição em espaço tangente e espaço normal mais, tá? Então, um primeiro resultado que é bem útil para a gente é o seguinte, né? Toda geodésica, mesmo que ela não seja unitária, obrigatoriamente ela tem velocidade constante. E aí, portanto, é muito fácil reparametrizá-la por comprimento de arco. Então, se alfa é geodésica, então numa superfície regular, não degenerada, sempre, então alfa tem velocidade constante. Tá? Demonstração disso. O que quer dizer que ela é geodésica? Isso equivale a dizer que alfa duas linhas, eu estou escrevendo muito rápido, né? Alfa duas linhas de t está no espaço normal. Se ela está no espaço normal em cada ponto, isso implica automaticamente que alfa duas linhas de t é ortogonal ao vetor tangente, né? Porque o vetor tangente o alfa' mora no t alfa tm. O cara está no complemento ortogonal aqui, faltou ortogonal. Isso aqui é zero. Isso aqui acontece C só C. Alfa' de t por alfa' de t constante. Tá? Então, seja tipo tempo, tipo espaço, a coisa funciona bem. Até mesmo para curva tipo luz. Tá? A alfa não precisa ser uma curva birregular. Então, geodésicas tipo luz são coisas interessantes para serem estudadas. E, bom, isso aqui já tem uma informação para você dar uma lida aqui, né? Tá bom? Vamos tentar ver exemplos, tá? A gente tem mais uns 10 minutinhos, vamos fazer 2 exemplos. E aí na hora que vem a gente continua tirando resultados aqui. Bom, exemplo
bobo, mas é assim mesmo. Plano. Quem são as geodésicas no plano, né? Então, primeiro, plano. Pega uma curva alfa. Qualquer plano, né? Não importa como esse plano está posicionado no R3, mas desde que seja um plano não degenerado. O que a gente sabe? A gente tem a nossa fórmula, né? Alfa duas linhas de t sempre é a derivada covariante de alfa linha no ponto t mais a segunda fórmula fundamental do alfa linha no ponto alfa de t. Bom, segunda fórmula fundamental do plano, zero. Se a curva é uma geodésica, isso aqui é zero. Então a derivada, como derivada no R3, né? É zero. Então quais são as curvas no R3 que tem segunda derivada nula? São aquelas que têm nas coordenadas funções lineares. Então alfa de t é uma reta. Estou escrevendo assim alfa de t, mas a imagem da curva é uma reta contida naquele plano. Tudo bem? Então, se alguém te perguntar na rua, não sei se você está andando na rua, mas se está, toma cuidado, né? Mas se alguém te perguntar quais são as geodésicas do plano, então, você tem demonstração de duas linhas para determinar todas as geodésicas, mostrar para ele que todas as geodésicas são retas, tá? Vamos pegar o cilindro e tentar determinar todas as geodésicas do cilindro. Geodésicas da esfera, por exemplo, já é um probleminha mais interessante que a gente vai abordar com outra estratégia, talvez na próxima aula já, tá? Então eu pego o cilindro de raio R, classicão. Não quero saber se está no R3 ou no L3, tá bom? A superfície, a gente tem a sorte dela funcionar muito bem nos dois ambientes. Como é que eu parametrizo esse cara? Manda ver, né? X de UV, R cosseno U, R seno de U, V. E aí, pega uma curva, né? Quero alfa de T. Para estar contida no cilindro, ela localmente vai ser representada por um cara assim. V de T aqui. E aí vou calcular a segunda derivada, tentar relacionar a segunda derivada, a gente conhece a segunda fórmula fundamental do cilindro, e aí eu vou ver qual é a condição que precisa acontecer para que isso aqui seja zero, sabendo esse e sabendo esse, né? Então, quem que é o alfa linha? Alfa linha de T, a gente pode escrever por extenso, né? Isso é U' vezes XU mais V' vezes XV, e aí eu preciso da segunda derivada. Quem que é o alfa duas linhas? Bom, tem que fazer toda a conta aqui, né? Vai derivar isso aqui duas vezes, vai ter um U duas linhas XU mais U' XU. Vamos escrever isso, né? Então vai dar U duas linhas XU mais U'. Aí vai ter que arrumar isso aqui, né? Aqui tem XU, eu vou derivar isso em relação a T, então vai ficar XU U', XUU U', XUV V', mais V duas linhas, né? Derivei a primeira parcela, deriva a segunda, V duas linhas
xv mais v', e eu vou derivar esse cara, vai dar xvu u' mais xvv v', tá? Classe C2, esses caras se juntam tudo, né? Os mistos aqui, u' com v', e aplica todas essas fórmulas para essa parametrização. O que vai dar? Eu tenho a conta pronta aqui, vai dar menos R u2' seno de U menos... eu vou já aproveitar, vou colar aqui do livro, tem a conta já está feita arrumadinha, né? A gente separa isso de um jeito bem esperto, vai ficar menos R u2'. Eu vou mostrar qual que é o jeito esperto. Alguém está querendo me vender alguma coisa, né? Cosseno de U, tá? U depende de T aqui, eu não vou ficar escrevendo isso. Aí eu vou ter R u2' seno de U, cosseno de U de novo, desculpa, R u2' cosseno de U, v2', menos R vezes U' ao quadrado, cosseno de U, seno de U, 0. Por que isso é bom? Por que eu escrevi desse jeito? Porque esse cara aqui é exatamente a componente normal, né? É um múltiplo R vezes U' ao quadrado vezes esse vetor, e esse vetor aqui é o vetor normal em cada ponto alfa de t, né? Então, N de U de t, V de t, tá bom? E esse cara aqui é um vetor que é um vetor tangente à curva. Eu acho que temos um typo aqui, né? Aqui é seno, desculpa. Pronto. Achei um erro. Então, é isso que a gente tem. E aí esse cara aqui é um vetor tangente, então quando eu escrevi o alfa duas linhas como sendo um vetor mais uma componente normal, e esse cara aqui é um cara que é tangente, né? Você faz o produto interno com o vetor normal, você vê que vai dar 0. Acho que aqui talvez seja cosseno mesmo, então. Para dar 0, né? Mais isso. Não, seno. Aqui tá errado. Seno mesmo, desculpa. Você faz o produto interno desses dois caras aqui com esse. Você vê que é 0. Então, esse cara aqui, ele tá no espaço tangente ao cilindro. Vou chamar de M, vai. M é esse cara aqui. Tá bom? Então, isso me mostra, se eu decompus o alfa duas linhas como uma componente tangente ou normal, eu sei que a derivada covariante do alfa' em t é esse cara aqui, que eu vou copiar e colar porque a gente já estourou o horário. Tá bem? E quando que isso aqui é 0, então? Isso aqui vai ser 0 para todo U e todo V, C e somente C, U duas linhas é igual a V duas linhas, que é igual a 0. Né? Para zerar essa coordenada aqui para todo U e V, só quando U duas linhas for 0 e a outra V duas linhas 0. Então, isso me diz que U de T é igual a AT mais B, e V de T é, sei lá, CT mais D, tá bom? Onde A, B, C e D são números reais fixos aqui. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho essa parametrização do cilindro, as geodésicas do cilindro vão ser exatamente as imagens das retas. Surpresa para quem está aí? A gente acabou de ver que as geodésicas do plano são retas. Provamos
lá atrás que o plano e o cilindro são localmente isométricos. Se eu estou falando que a geodésica faz o papel da reta, então o que faz papel de reta em uma superfície vai ter que fazer papel de reta em outra. A gente vai provar isso depois. Mas se você tem uma isometria, ela vai levar geodésicas em geodésicas, então o que eu espero é que as geodésicas do domínio sejam levadas em geodésicas desta superfície. Por quê? Porque as duas superfícies são isométricas. Isso em geral não é verdade, tá? Se você pegar a parametrização de uma esfera, por exemplo, que não é localmente isométrica ao plano, não é verdade que todas as retas do plano vão ser levadas em geodésicas na esfera. Mas como o cilindro e o plano são superfícies localmente isométricas, esse resultado funciona. Então, o que é então o x de AT mais B, CT mais D? Depende dos valores de A, B e C, né? Isso aqui vai ser a minha curva alfa. Por exemplo, bom, tudo zero não tem graça, né? Você está preso num ponto. Se você tem, por exemplo, que o A é zero e o C é diferente de zero, você está andando, o U está fixo e aqui, então você vai ter umas retas verticais, né? A igual a zero e C diferente de zero, retas verticais. Se o A for diferente de zero e o C for igual a zero, você vai ter círculos, né? Então, vou tentar desenhar o cilindro aqui. Se eu pego um ponto, quando eu olho para A igual a zero e C diferente de zero, eu vou ter essa curva. Estou vendo que isso aqui é uma geodésica. Se eu pegar, vou fazer de outra cor, A diferente de zero e C igual a zero, vai dar isso aqui. Se eu pego A e B diferentes de A e C diferentes de zero, quer dizer, o B e o D aqui vão dar translações só, tá? Isso não importa muito. Mas se eu pego A e C diferentes de zero, o que eu vou ter? Vou ter um cosseno de uma coisa que depende de t, um seno de uma coisa que depende de t, e uma função linear na última coordenada. Isso dá hélice, né? Uma hélice contida nesse cilindro. Essa perninha final aqui não ficou boa. Tá bom? Então esse aqui é o caso A diferente de zero e C diferente de zero. Ou seja, quem são as geodésicas do cilindro? Retas verticais, círculos horizontais ou hélices. Sabemos todas as geodésicas de um cilindro, que se você olhar para aquela isometria abrindo o cilindro num plano, você vai ver que todas essas curvas vão corresponder a retas no plano, exatamente essas retas dadas pelos AT mais B, CT mais D. Tá bom? Ficou claro isso? A gente estourou bastante o horário hoje, né? Passei 5 minutos já do que devia. Então, tá feito isso aqui. Na aula que vem a gente vai fazer mais alguns exemplos e tirar mais alguns resultados sobre geodésicas, que é um assunto bem bacana e que vai render muita teoria pra gente, tá bom? Então vou agradecendo o pessoal que está no vídeo. Se alguém quiser conversar um pouquinho mais, tirar alguma dúvida, eu vou ficar no Zoom para atender vocês, tá bom? Então, pessoal do vídeo, muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.